Enquanto a maioria dos homens envelhece e se torna invisível, alguns poucos se tornam ainda mais perigosos. Eles não correm atrás, não se explicam, não se vendem barato, e mesmo assim são desejados como nunca antes. Isso não é acaso, é cálculo. Hoje você vai descobrir os 5 hábitos que transformam um homem mais velho em puro poder silencioso. Assista até o fim e domine o jogo. Você já reparou como, no mundo atual, a maioria dos homens parece estar sempre no limite? Qualquer comentário fora do lugar já dispara uma resposta agressiva. Qualquer rejeição é suficiente para desmontar o cara. Essa fragilidade emocional é justamente o que te torna desprezível aos olhos das mulheres, porque no fundo, elas não estão procurando por mais um moleque carente em corpo de adulto. Elas buscam, mesmo que inconscientemente, um homem que seja firme, que suporte pressão sem quebrar, que saiba o que fazer quando tudo ao redor desmorona. O domínio emocional é o alicerce silencioso do verdadeiro poder masculino. E não estamos falando de reprimir emoções, mas de governá-las. Segundo a psicologia evolutiva, a mulher, ao buscar parceiros, é instintivamente atraída por sinais de estabilidade e capacidade de lidar com o estresse. Porque, ao longo da história, esses foram os traços que garantiram proteção, segurança e sobrevivência. E mesmo que hoje a sociedade seja diferente, o instinto dela ainda funciona com base nisso. Quando um homem mais velho se apresenta com autocontrole, sem reações impulsivas, sem chiliques emocionais, ele imediatamente emite um sinal psicológico claro. Eu sou confiável, eu sou forte, eu sou raro. E no mundo atual, onde a maioria reage como um adolescente emocionalmente instável, esse autocontrole se torna um verdadeiro diferencial competitivo. As mulheres testam, mesmo que sem perceber. Testam com atrasos, com palavras cortantes, com desprezo disfarçado de brincadeira. E o homem que morde a isca, que entra no jogo emocional, que tenta provar seu valor ou pedir validação, perde. Sempre. Mas o homem que se mantém sereno, que não se deixa provocar, que responde com silêncio ou com um olhar firme, gera um impacto psicológico muito mais profundo do que qualquer frase de efeito ou tentativa de impressionar. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação masculina começa quando o homem integra a sua sombra, ou seja, quando ele reconhece sua raiva, sua insegurança, seu medo, mas escolhe não ser governado por eles. O homem que domina suas emoções se torna um mestre do ambiente, porque enquanto todos reagem, ele observa, analisa e age com estratégia. E aqui está o ponto mais poderoso. Esse autocontrole é magnético. Ele ativa na mulher o desejo pelo homem que ela não consegue ler completamente. O homem que parece ter um mundo interno tão sólido que ela quer desesperadamente fazer parte dele. E quanto mais ela tenta, mais envolvida emocionalmente ela se torna. Agora que você entendeu como o controle interno constrói a fundação do seu valor, vamos avançar para o segundo hábito, aquele que transforma esse autocontrole em uma arma de atração irresistível. Porque não basta ser firme por dentro. É preciso saber como fazer isso transbordar na sua presença. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção! O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Depois que o homem domina suas emoções, ele começa a exalar algo que poucos conseguem descrever, mas todos sentem. Uma presença, um tipo de magnetismo silencioso que não precisa de palavras para ser percebido. E aqui está o segredo. Enquanto os homens imaturos tentam conquistar com excesso de fala, piadas forçadas e comportamentos performáticos, o homem verdadeiramente carismático faz o oposto. Ele fala menos, mas impacta mais. E isso mexe com a mente das mulheres de forma profunda. Existe um poder invisível na maneira como você entra em um ambiente, no tempo que você leva para responder,
no modo como olha sem pressa e sustenta o silêncio com naturalidade. A maioria dos homens teme o silêncio, sentem necessidade de preenchê-lo. Mas o homem carismático entende que o silêncio bem colocado é como um campo de tensão. Cria expectativa, provoca curiosidade e obriga o outro a reagir. E aqui entra uma das fraquezas mais exploráveis das mulheres, a necessidade emocional de interpretar sinais. Quando ela não consegue te ler com facilidade, quando suas reações são mínimas e seus gestos calculados, ela entra em estado de alerta emocional. Ela tenta preencher as lacunas, tenta entender, e nesse processo se envolve. O sociólogo Erving Goffman falava sobre a vida como um palco, onde todos nós estamos o tempo todo nos apresentando. O problema é que a maioria dos homens atua de forma ansiosa, como se implorassem por atenção, reconhecimento e desejo. Já o homem mais velho, que já entendeu o jogo, não se apresenta. Ele apenas existe. E essa ausência de performance o torna mais autêntico e por isso mesmo mais sedutor. O carisma masculino não é uma habilidade que se aprende numa tarde. Ele nasce de um acúmulo de experiências, de autoconhecimento e de uma linguagem corporal que diz: eu não preciso de aprovação. Eu observo mais do que falo. E quando eu falo, você escuta. Esse tipo de comunicação silenciosa é extremamente eficaz porque atinge o inconsciente feminino, que é muito mais sensível aos sinais não verbais do que o consciente admite. Mulheres são treinadas desde cedo a captar nuances, o tom de voz, o desvio de olhar, a firmeza do gesto. Quando um homem se apresenta como alguém que domina esses códigos de forma sutil, ele se destaca instantaneamente do restante da multidão. Ele não tenta seduzir. Ele faz com que ela queira ser seduzida. E é aqui que muitos erram. Pensam que presença é aparência. Mas sem a construção interna, sem o autocontrole que vimos antes, tudo vira pose. E o carisma sem propósito é como um carro de luxo sem direção. É bonito, mas não vai a lugar nenhum. Por isso, no próximo ponto, vamos mergulhar no que realmente sustenta esse poder silencioso, a construção da própria vida. Porque o homem só se torna irresistível quando seu estilo de vida fala mais alto do que suas palavras. A essa altura, você já entende que dominar suas emoções é a base e que presença silenciosa é a arma. Mas existe algo ainda mais decisivo: o que você está construindo com a sua vida. Porque no fim das contas, o homem mais desejado não é o que fala bonito, nem o que se veste bem. É o homem que está indo para algum lugar, com ou sem plateia. E é isso que separa os homens comuns dos homens memoráveis: o senso de missão. Mulheres não são atraídas por promessas, mas por direção. O que realmente move o desejo feminino em relação a um homem mais velho é perceber que ele tem um propósito que não gira ao redor dela. Que ele acorda todos os dias com metas que não envolvem conquistar atenção, mas sim construir um império, seja esse império um negócio, um legado ou simplesmente uma rotina disciplinada e inegociável. Quando um homem tem clareza de onde quer chegar, sua energia muda. Sua forma de falar, de andar, de decidir. Tudo passa a comunicar valor, mesmo sem intenção, porque ele não está seduzindo, ele está vivendo com intensidade. E isso, por si só, seduz. Jordan Peterson sempre fala sobre a importância de carregar o fardo mais pesado que você puder suportar. Não por masoquismo, mas porque é assim que o homem encontra sentido. Um homem sem direção é um fantasma. Ele está ali, mas não pesa no ambiente, não deixa marca. Já o homem com propósito arrasta a atenção sem pedir, porque sua energia não está dispersa em 1000 distrações. Ela está concentrada, focada, afiada. E é aí que surge um fenômeno curioso. Quando um homem constrói a própria vida com seriedade, quando ele respeita a si mesmo, a sua agenda, o seu plano, as mulheres começam a se adaptar à sua órbita. Ele não corre atrás, porque está ocupado demais correndo atrás de si. E por isso, paradoxalmente, elas começam a correr atrás dele. É psicológico, é instintivo. O homem que não tem tempo para jogos, que não tem energia para conversas vazias, se torna mais valioso porque sua presença é rara. E tudo o que é raro é desejado.
mas isso exige renúncia. Porque construir um propósito é difícil. Vai te forçar a dizer não para o conforto, para distrações, para relacionamentos superficiais. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles trocam sua missão por migalhas de prazer momentâneo. Abandonam seus objetivos em troca de validação feminina barata. E depois se perguntam por que não são respeitados. A resposta é simples. Quem não respeita o próprio caminho não é digno de admiração. Agora, com esse pilar construído, vamos para o próximo passo. A forma como tudo isso é transmitido visualmente. Porque sim, depois que você construiu um mundo interno forte, está na hora de deixar que o seu exterior fale por você. E o próximo hábito trata exatamente disso. A estética imponente que comunica poder sem precisar abrir a boca. Depois de construir uma vida com propósito, sua estética deixa de ser um capricho e se torna um instrumento de poder. O visual do homem maduro, se bem ajustado, não é apenas roupa, barba ou postura. É um código silencioso que comunica valor antes mesmo de você dizer uma palavra. E aqui está a verdade crua. No jogo da atração, a aparência é uma forma de hierarquia social. É o seu uniforme de guerra. Se você não domina isso, será automaticamente colocado em uma prateleira inferior, mesmo tendo talento, inteligência ou boas intenções. Ao contrário do que muitos pensam, estética masculina não é sobre seguir tendência ou parecer mais jovem. É sobre projetar autoridade, solidez e discernimento. O homem mais velho tem uma vantagem que os mais novos não têm: a capacidade de se vestir com clareza, com sobriedade e com segurança. E isso, aos olhos de uma mulher, grita competência. Grava isso: as mulheres não reagem à roupa em si, mas ao que ela comunica. Uma camisa bem cortada, um terno ajustado, um perfume discreto e marcante. Tudo isso são sinais de que você se conhece. E quem se conhece é perigoso. A psicologia da sinalização, estudada por teóricos como Thorstein Veblen, explica que seres humanos interpretam visualmente quem tem poder e quem não tem. E isso não se dá por palavras, mas por linguagem não verbal. Postura, higiene, textura dos tecidos, detalhes. Uma mulher entra num ambiente e, em segundos, escaneia os homens ao redor. Ela não pensa nisso racionalmente, mas sabe instintivamente quem é o líder e quem está apenas tentando parecer um. O que você veste, a forma como caminha, como se move, tudo revela se você domina ou é dominado. E não se trata de parecer rico. Trata-se de parecer preciso. Um homem que sabe o que vestir, quando vestir e como sustentar aquilo com postura, emite sinais de comando. E é isso que atrai. Porque no inconsciente feminino, o homem que comanda é o homem que protege, que lidera, que conduz. O oposto disso é o homem desleixado, com roupas que não comunicam nada, com postura encurvada, com presença apagada. Esse tipo de figura desaparece na multidão. E quem desaparece não é desejado. Agora, talvez você pense, mas não é superficial ser julgado pela aparência? Não, é humano. Vivemos em um mundo onde as primeiras impressões são formadas em segundos. E se você está deixando de ser percebido como alguém de valor, só porque se recusa a dominar sua estética, está sabotando sua própria influência. A mulher não quer só o homem interno, ela quer a totalidade. E isso inclui a maneira como você ocupa o espaço, como seu cheiro marca a memória, como suas mãos transmitem firmeza, como seu olhar carrega direção. Agora, com essa imagem bem definida e estrategicamente afiada, vamos para o passo final. Porque não adianta ser firme, silencioso, focado e imponente, se você se entrega fácil demais. No último hábito, vamos revelar o segredo mais poderoso de todos, o da escassez. O que transforma desejo em obsessão e faz com que você nunca mais precise correr atrás de nada. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. 5 hábitos. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média.
Chegamos ao ponto mais letal da sedução masculina, a escassez. E não estamos falando de jogar charme barato ou fazer joguinhos infantis. Estamos falando de um princípio psicológico real, brutal e infalível. O valor de algo aumenta proporcionalmente à sua dificuldade de acesso. E isso é verdade em tudo, inclusive em você. O homem que está sempre disponível, sempre acessível, sempre dizendo sim, se torna invisível. Mas o homem que sabe desaparecer, que tem a coragem de não responder, de sumir no momento certo, de manter sua agenda como prioridade, torna-se desejado em silêncio. Essa é a arte de se tornar escasso. E aqui, o jogo psicológico atinge seu ápice. A mente feminina opera com base em emoção. Quando você se torna escasso, ela sente falta. E essa falta ativa um desconforto. Esse desconforto vira obsessão. O princípio da reatância, estudado por Jack Brim, explica que quando uma liberdade é ameaçada, como a liberdade de ter acesso constante a você, o cérebro entra em modo de recuperação. Ela começa a buscar, a perguntar, a tentar te reconquistar. Não porque você fez algo diretamente, mas porque você deixou de fazer. O vazio que você cria passa a te representar, mas a escassez só funciona quando você realmente não precisa. E é isso que torna o homem mais velho, mais maduro, tão letal nesse jogo. Ele já passou pela fase da urgência emocional. Já entendeu que correr atrás de tudo e de todos só o enfraquece. Ele não some para manipular. Ele some porque está ocupado vivendo, crescendo, evoluindo. O silêncio dele é verdadeiro e, por isso, tão poderoso. Enquanto a maioria dos homens implora por atenção, responde mensagens no mesmo minuto, se mostra disponível a qualquer hora do dia, o homem estratégico faz o oposto. Ele faz do tempo uma ferramenta. Ele se valoriza pelo espaço que mantém. Ele entende que cada aparição deve ser dosada como perfume raro. Uma vez em excesso, perde o encanto. Poucas presenças, mas marcantes. Poucas palavras, mas memoráveis. Poucos encontros, mas inesquecíveis. E isso ativa de forma quase automática uma fraqueza feminina pouco falada, mas absolutamente real. O medo de ser ignorada, de ser trocada, de não ser suficiente. E quando o homem sabe manipular esse medo com classe, com frieza estratégica, ele se torna o prêmio. Ele para de disputar atenção e passa a ser disputado. Porque na cabeça dela, o que é escasso é valioso. E o que é valioso é protegido a qualquer custo. Se esse vídeo te entregou valor, mostra que você é parte da nossa missão. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta o que mais te marcou. E se você quer dar o próximo passo, torne-se membro do Além da Média. Seu nome vai aparecer aqui nas telas finais e você ainda acessa conteúdos exclusivos. Aqui, formamos uma irmandade de homens que jogam o jogo com estratégia. Você não está sozinho. Juntos vamos além da média. E é só o começo, meus irmãos.